que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua... Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre cada um de nós. Boa noite também a você que está nos acompanhando pela internet. Desde já o nosso muito obrigado, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 19, para darmos início ao nosso culto essa noite. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 19, versos de 1 a 6. Convido os irmãos que puderem se colocarem de pé. E vamos ler esse texto de forma alternada. Eu leio os versos ímpares e os irmãos leem os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Verso 6. Amém, que o Senhor Deus aplique sua palavra aos nossos corações. A igreja pode se assentar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É isso que a terra faz constantemente. A terra não, né? Toda a criação faz constantemente. E é isso que somos chamados a fazer também constantemente: a adorar, exaltar a Deus pela sua grandeza. E é para isso, queridos, que estamos aqui nessa noite, para louvá-lo, para exaltá-lo. O nosso desejo aqui, o nosso propósito aqui é somente um: buscar a face de Deus, exaltar a Deus, adorar a Deus e oferecer um culto ao Senhor que seja agradável a Ele. E nós vamos fazer isso também louvando a Deus, cantando o hino Contemplação de número 13, louvando a Deus, descrevendo a sua grandeza e a sua majestade. Hino de número 13, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para
Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. Vamos orar, curva sua cabeça, ora ao Senhor e adore a Ele pela sua grandeza, pela sua majestade, por toda a sua glória. Como cantamos, nem Adão, quando perfeito, chegou a vê-lo. Porque como Deus disse a Moisés, ninguém há que contemple a face de Deus e permaneça vivo. Tamanha a sua glória. Mas nós poderemos ver, não a face de Deus, mas ver Jesus. E como Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então adore, exalte, engrandeça, glorifique ao Senhor, a este Deus glorioso, a esse Deus majestoso, revestido de glória, de fulgor, de majestade, que nós servimos e estamos aqui para adorá-lo. Vamos orar ao Senhor neste momento. Santo Deus, poderoso Pai, Senhor, bom é estarmos aqui em Tua casa, bom é estarmos reunidos, ó Pai, como Teu povo, como a Tua igreja, ó Pai, diante do Senhor, diante da Tua santa presença, ó Deus, da Tua presença gloriosa e majestosa, para Te adorar, para Te glorificar, para Te bendizer, para oferecer um culto, ó Pai, de louvor e adoração ao Senhor. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que nos abençoe, nos conduza, que o Espírito Santo do Senhor possa guiar cada um de nós, guiar os nossos corações, as nossas vidas, as nossas motivações, as nossas intenções, para que de fato possamos cultuar ao Senhor, para que tudo quanto fizermos aqui nessa noite, ó Deus, seja para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, que o nosso coração esteja em Ti, voltado para Ti, ansioso por Ti, ó Pai, desejoso por Ti, para Te buscar, para nos prostrarmos, ó Pai, reverentemente diante do Senhor e para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa adoração, é no nome de Jesus que nós o fazemos, e é também no nome de Jesus que nós oramos e pedimos agradecidos. Amém e amém. A nossa Bíblia mais uma vez no Salmo de número 19. Leremos agora do verso 12 ao verso 14. Convido os irmãos que puderem mais uma vez se colocarem de pé. E vamos ler a uma só voz esse texto da palavra do Senhor. Salmo 19, verso 12 e 14. 12 a 14. Leiamos. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Que o Senhor Deus aplique essa palavra mais uma vez aos nossos corações. Podemos assentar. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Pergunta Davi. E quem é que pode fazer isso? Eu não consigo discernir minhas próprias faltas. Às vezes sou compassivo para comigo e muitas vezes um tirano para com o próximo. E Davi, sabendo disso, ele não era capaz de perceber nem quando falhava, nem quando pecava. E preocupado e com medo que o pecado pode causar e traz, e causa, ele pede ao Senhor perdão pelas faltas também que são ocultas. Ele ora ao Senhor por aquelas faltas que são ocultas. Porque o desejo dele, como ele expressa no versículo 14, é que as suas palavras e o meditar do íntimo do seu coração fossem agradáveis na presença de Deus, que Deus pudesse se agradar da vida de Davi, como eu e você queremos e desejamos, que Deus se agrade de mim, que Deus se agrade de você, e para isso é viver uma vida de santidade, pedindo a Deus perdão pelos pecados que lembramos e confessando, e pedindo a Ele também perdão por aqueles que nós não lembramos. Quero convidar você a fazer isso através de uma canção que é o hino de número 71 do Inário Novo Cântico. Se sofrimento te causei, se é o meu exemplo, ou seja, se aquilo que eu fiz, que eu não percebi, desagradou o Senhor, Deus, me perdoa por estes pecados. Vamos louvar a Deus cantando este hino. Se
sofrimento te causei, ó Deus. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. E vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, ser firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Curva sua cabeça mais uma vez, ore ao Senhor. Agora uma oração de confissão a Deus, pedindo a Deus. Alguns você vai dizer assim: sim, Senhor, eu fui negligente. Sim, Senhor, eu errei aqui. Sim, Senhor, eu falei mal aqui. Sim, Senhor, me portei mal aqui. Outro você não vai se lembrar e vai dizer: Senhor, se eu cometi algum outro pecado que eu não percebo, me perdoe, porque a cada dia eu quero que as minhas palavras e o meditar do mais profundo do meu coração subam à tua presença e sejam agradáveis ao Senhor, que a minha vida seja uma vida agradável ao Senhor. Ora ao Senhor neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, Tu és um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito, e nós somos pecadores, ó Pai. E diante da Tua santa presença nos humilhamos, nos prostramos e queremos rogar ao Senhor, ó Deus, que nos perdoe os pecados, que por meio de Jesus nos purifique dos nossos pecados, que por meio de Jesus o Senhor nos lave, que por meio de Jesus o Senhor nos dê o Teu perdão, ó Deus, para que possamos, ó Pai, Senhor Deus, continuar a nossa caminhada cristã, a cada dia sendo moldados, lapidados, transformados por Ti, a cada dia crescendo espiritualmente, a cada dia melhorando, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, vivendo uma vida, ó Pai, que glorifique ao Senhor, que seja agradável ao Senhor, como Davi disse no Salmo 19, ó Deus. Queremos também que as nossas palavras, que o meditar do nosso coração, que a nossa vida como um todo, a cada dia, seja agradável ao Senhor, que o Senhor se agrade de nós, que, ó Pai, possamos ser, ó Pai, homens e mulheres aprovados pelo Senhor, diante do Senhor. Por isso te pedimos perdão, por isso te confessamos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que falhamos e, ó Pai, suplicando a Ti, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia e o Teu perdão sobre cada um de nós. Perdoa-nos os pecados e aqueles que não percebemos, aqueles, ó Pai, Senhor Deus, que não somos capazes, ó Pai, de identificar, que o Senhor nos perdoe por eles também, ó Deus, e que possamos de fato viver uma vida agradável ao Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, louvando e adorando ao Senhor. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, nos sustente. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós choramos, grato a Ti pelas Tuas bênçãos. Amém e amém. Quero convidar os irmãos que puderem se colocarem de pé e vamos adorar ao Senhor, pedindo a Ele através dessa canção que tem como tema adorador por excelência, o que acabamos de pedir em oração, né, e cantar também anteriormente, que nós queremos ser um adorador por excelência, alguém que adora a Deus em espírito e em verdade, sinceramente, e esta oração seja aspirada por Deus, agradável a Ele, e que agrade o coração dEle e que glorifique a Ele. Vamos louvar a Deus com este cântico, adorador por excelência. Faça dessa canção a sua oração, Senhor.
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, Senhor, eu quero dar o melhor de mim. E quero a cada dia te oferecer, Senhor, um sacrifício de louvor, uma vida de obediência ao Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. A palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São aqueles que buscam a Deus com todo o seu coração. Quando Deus olha para os nossos corações, Ele vê de fato o anseio e o desejo que nós temos de cultuá-lo, de adorá-lo, de conhecê-lo e de exaltá-lo. E a próxima canção fala um pouco sobre isso, que diz que o meu coração quer tua presença. Tem como tema, né? Vem com o teu fogo. E enquanto nós cantamos essa canção, Vem com o teu fogo, aquelas pessoas que trouxeram os seus dízimos, suas ofertas, nossos irmãos, poderão depositar no gasofilácio enquanto louvamos a Deus com este cântico. Meu coração quer tua presença. Meu coração quer te adorar.
Sê propício a nós e vem neste lugar. Sê propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória, Senhor, neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Sê propício a nós e vem neste lugar. Sê propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso momento de oração agora, irmãos, orando a Deus, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas, e orando também pelas famílias no altar das orações, né? Essa semana está a família da Alessi e a família da Luciana. Então os irmãos sempre que orarem, lembrem de orar pela Alessi. Graças a Deus, né, o exame deu negativo, não deu coronavírus, né? Eu falei aqui do meu irmão Jander, ele tá bem, também recuperou, graças a Deus. O dele deu positivo, a família pegou também, né, a mulher e os filhos, mas está todo mundo bem. Graças a Deus recuperado. Só não está pronto para outra, Penha, porque Deus me livre, né, pronto para outra, né? Tem que fugir desse negócio, né? Mas graças a Deus todo mundo bem, né? Então os irmãos lembrem de orar pela Alessi, né? Agradecer a Deus pelas bênçãos, né? Por Deus ter sustentado, ter cuidado. E também pela família de Luciana, né? As famílias aí no altar das orações. Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, nós te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem provido alimento, tem provido recurso financeiro, tem nos dado saúde, tem aberto portas para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E também muito obrigado por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque o Senhor sempre está conosco, nos sustentando, nos abençoando e cuidando de cada um de nós. Ó Deus, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que foram tragas ao gasofilaço, no teu altar diante de Ti, em gratidão a Ti, em fidelidade ao Senhor, em obediência ao Senhor. Ó Deus, que os seus servos, a tua igreja, cada um de nós, sejamos abençoados pelo Senhor e recompensados por Ti, ó Deus. Que o Senhor possa cada dia prover em nossos lares e que nunca possa faltar, ó Pai, nada em nossos lares. Que o Senhor possa prover a cada dia o que nós precisarmos. Que o Senhor possa, Pai, Senhor Deus, derramar a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos. E que estes dízimos, essas ofertas, sejam empregados no Teu reino, para a honra e para a glória do Senhor e para o crescimento do Teu reino neste mundo. Ó Deus, queremos colocar em Tua presença também, ó Pai, as famílias no altar das orações. Quero colocar a família da Alessi, a Tua serva, Pai, que sempre tem sido dedicada ao Senhor.
que passou por momentos, ó Pai, de enfermidade, ó Pai, de adversidade, de luta, mas o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e cuidou dela, sustentou ela, renovou as suas forças, aumentou a sua fé, ó Deus, e ela pode agradecer hoje, ó Pai, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado pela tua serva, continue cuidando dela, continue abençoando ela, que ela possa cada dia, Senhor Deus, ser dedicada ao Senhor, envolvida como sempre, ó Pai, tem sido com a tua obra, e ó Pai, que ela possa ser um instrumento, ó Pai, também de salvação na tua casa, que o seu lar seja consagrado, que o seu lar, ó Pai, Senhor Deus, seja santificado, ó Pai, no Senhor, através da tua serva, que ela seja uma luz ali a brilhar, ó Deus, para que vidas possam, ó Pai, te conhecer, e assim como Josué, ela possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoe também a nossa irmã Luciana, ó Pai, Senhor Deus, sua família, o Paulinho, seus filhos, ó Pai, genros, netos, ó Pai, todos os familiares, que sobre eles também esteja o teu cuidado, que nunca falte o alimento, que nunca falte o recurso financeiro, que nunca falte, ó Pai, a porta aberta, o milagre, a tua bênção, que o Senhor possa continuar conduzindo a vida dos seus servos, dando a eles sempre a alegria, o prazer, ó Pai, de estar na tua casa, ó Pai, de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor, que por onde andarem, por onde estiverem, possam testemunhar a vida que tem no Senhor, ó Deus, e que também aqueles, ó Pai, que se encontram distantes de ti, afastados, Senhor, da sua família, ó Deus, que sejam reconciliados contigo, Senhor Deus, que como filho pródigo, possam voltar para a tua casa, para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, para os braços do Senhor, para receber, ó Pai, Senhor Deus, do Senhor o seu abraço, a comunhão com o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, a presença do Senhor e a bênção do Senhor, ó Deus. Abençoa os teus servos ali, ó Deus, que eles possam cada dia, ó Pai, no seu coração, ter sempre o desejo e a preocupação de estar servindo ao Senhor a cada dia. Obrigado por tudo, que sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, nossas casas, esteja a tua bênção continuamente. E neste momento queremos pedir ao Senhor também, ó Deus, que fale aos nossos corações, que o Senhor me use como um instrumento em tuas mãos, ó Deus, que o Senhor me use com poder, com autoridade, com graça, para transmitir a tua palavra, e que eu e a tua igreja, todos nós, ó Pai, sejamos edificados, alimentados pelo Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa, ó Deus, ministrar a tua palavra a cada um dos nossos corações. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós choramos, grato a ti pelas tuas bênçãos, amém e amém. A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia em Ageu capítulo 1. Leremos o verso 1 ao verso 11. Livro de Ageu, capítulo 1. Para encontrar Ageu é muito fácil. Abre em Mateus, volta 2 livros, aí volta 3 livros, na verdade, né? Volta Malaquias, Zacarias, Ageu. Ele está na rua aí dos profetas menores. É quase vizinho do Mateus aí, né? Então só abrir Mateus e voltar devagar que você vai encontrar aí esse livro de Ageu, capítulo 1. Leremos o verso 1 até o verso 11 de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. E vamos assim até o verso 11. Aqueles que já encontraram Ageu, digam assim, graças a Deus. Foi fácil encontrar Ageu. Aqueles que não encontraram, digam, me ajuda, meu Deus. Está sendo difícil encontrar Ageu. Todos encontraram? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado.
Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, Ageu é um profeta pós-exílico, um profeta que viveu depois do cativeiro, um profeta que viu a reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém e do templo do Senhor. O povo passou 70 anos no cativeiro, 70 anos na Babilônia, por causa do seu pecado, né? Mas se voltaram para o Senhor, se voltaram para Deus, se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados, e o povo finalmente pôde voltar para Israel, para Jerusalém, e reedificar os muros, reedificar a cidade e reedificar o templo do Senhor. E aí neste contexto está o profeta Ageu. Porque quando o povo começou a reconstruir o templo, eles foram lá, né, com aquele gás, aquela alegria, aquela empolgação. Era um povo que estava no cativeiro durante 70 anos. Imagine você viver 70 anos fora de Cachoeiro. Mas não porque você quer, Ivanete, porque você é obrigado a viver fora, foi levado para lá como escravo. E 70 anos fora daqui. Depois de 70 anos você volta. Como fica o seu coração? Como fica, né, a sua mente, a sua alegria, né? E como fica a saudade da terra? Imagine então esse povo voltar para a sua casa, voltar para a sua terra, e mais do que uma casa, e mais do que uma terra, era a cidade, o povo de Deus, a cidade de Jerusalém, o povo que, quando falava Israel, lembrava-se dos vários feitos de Deus na história do seu povo, como Deus fez coisas grandiosas, desde o Egito até Canaã, e mesmo em Canaã, quantas coisas Deus realizou. Então eles voltaram para a terra, né, para os seus, né, para o seu povo, para reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, e serem abençoados por Deus. Tudo foi restaurado. Mas no momento que eles estavam reconstruindo o templo e reformando o templo, chegou um momento que eles pararam a construção, pararam a reforma do templo, e aquilo ficou parado durante muito tempo. E aí nesse contexto em que o templo é parado, em que o templo não é concluído, que o profeta Ageu é chamado por Deus, é enviado por Deus para falar ao seu povo algumas palavras, para alertar ao seu povo sobre algumas coisas que estavam acontecendo e que deveriam ser corrigidas para que o povo continuasse desfrutando da bênção de Deus. Parece que o povo havia se esquecido de todos os aprendizados do cativeiro. Eles se esqueceram de Deus e das coisas de Deus. E então Deus envia o seu profeta com uma mensagem, a mensagem de Ageu, para alertar o seu povo. E a mensagem de Ageu alertava o povo, em primeiro lugar, sobre o seu zelo para com Deus. O seu zelo para com Deus. Se você observar o versículo 4 aí, Deus pergunta para eles, né? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas ou luxuosas, enquanto esta casa ou o templo do Senhor permanecem em ruínas? O que aconteceu? Eles voltaram para reconstruir o templo, a cidade e os muros. Só que pararam a obra. E pararam porque, né, deixaram de lado. Né, talvez se cansaram, a motivação não era mais a mesma, a dedicação não era mais a mesma, o empenho não era mais o mesmo, e eles estavam mais empenhados com as suas coisas do que com as coisas de Deus. Havia um completo descaso ali do povo de Israel para com as coisas de Deus, para com o templo do Senhor. Estavam reconstruindo o templo, mas pararam. E este parar, irmãos, não durou alguns dias ou alguns meses, não. Este parar durou 16 anos. Longos 16 anos. Parou a reconstrução do templo. Ficou parado, né? O templo entregue lá, né, as moscas lá, parado, e não foi reconstruído, não foi terminado. A retomada, vamos retomar. Não, agora não. Né? Deixa quieto, não mexe com isso não. Já viu isso? Né? Vamos fazer, não, rapaz, o calor que está fazendo um sol de Cachoeiro, 40 graus, não mexe com isso não, não faz isso não, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem pessoal, e isso foi ficando, como diz o versículo de número 3 aqui, né, ou melhor, versículo 2,
esse povo diz, né, Deus falando com ele, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, ainda não é hora, ainda não é o tempo, não chegou a hora de fazer, né, de reformar e terminar a casa de Deus. E aí Deus então envia o seu profeta e pergunta para eles o que está no verso 4 que nós lemos. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto a minha casa, o meu templo, permanecem em ruínas? Porque vocês, né, nas casas de vocês, o luxo está tomando conta. Mas na minha casa, ela permanece em ruínas. Deus ali toca e corrige o zelo no coração do povo para com as coisas de Deus. Para com as suas coisas, o zelo continuava o mesmo, o empenho. Mas com as coisas de Deus, havia um completo descaso. Sempre jogavam para frente, sempre jogavam para depois, sempre procuravam uma desculpa. Havia um tratamento de urgência diferente para com as coisas de Deus e para com as suas coisas. Quando você chega no posto de saúde, você vê lá, né, vermelho, laranja, verde e azul. Se chega no vermelho, tá ruim, né, Álvaro? Mas pelo menos é atendido assim, ó, rapidamente. Ah, mas você chega no azul, dona Ivanilda, você chega no azul e cola no seu prontuário lá, aquela bolinha azul, rapaz, eu já tive isso já, fiquei acho que 4 ou 5 horas para esperar atendimento. Quase que eu fui embora, né? Porque, né, é muito tempo. Então, nas coisas pessoais, suas coisas, nos seus negócios ali em Israel, era o selinho vermelho. Opa, isso aqui é urgente. Mas nas coisas de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus, a vida com Deus, verde não, coloca o azul aqui. Eram umas coisas menos urgentes, ou sem urgência, menos necessária. E era para jogado para depois. Quando se referia ao lado pessoal, às suas coisas, o povo de Israel, havia zelo, havia dedicação, havia empenho, havia disposição no coração para fazer, havia disposição de recursos, tanto financeiros como humanos, pessoas se dispondo para poder fazer, para poder, né, de lá de fato batalhar, e também disposição de tempo para realizar. Mas quando se referia a Deus, havia um completo descaso, falta de interesse, indisposição e desânimo. Havia ali desculpas para não fazer. Sabe aquela coisa quando se começa a criar obstáculos? Quando você fala algo e alguém fala assim, ah, não, né, tem isso, tem aquilo, e começa a se criar obstáculos para não realizar, começa a impor dificuldades para não fazer, começa a criar ali alguns obstáculos para poder não, de fato, fazer aquilo que tem que ser feito, começa a arrumar desculpas para não fazer. A parábola contada por Jesus da grande ceia vai ilustrar muito isso. Quando um homem dá uma grande ceia e manda convidar seus amigos. Olha, empregado, vai ali e convida meus amigos, todos os meus amigos para essa grande ceia que eu vou dar. Álvaro, é como se o Tiago fosse dar um churrascão. Fica aqui a dica, né? E a sugestão aqui, né? E convidasse todos os seus amigos, né, Álvaro, né, Luiz Cláudio, né? Todos os seus amigos para participar daquele churrasco. E aí o Álvaro fala assim, rapaz, acabei de comprar um campo. Acabei de comprar uma propriedade, um sítiozinho, rapaz, em tal lugar assim, lugar bonito, tá show de bola. Não vou poder ir. Fala para o Tiago, pede desculpa ele, mas não vou poder ir. Né? Comprei o sítio, vou lá cuidar do meu sítio. Aí chega para mim e fala assim, com muita dor no coração, mas vou falar, né? Rapaz, acabei de comprar 5 juntas de bois. Comprei um gado aí, um gado bom, um gado Nelore aí, né? E não vou poder ir não. Fala para o Tiago, pede desculpa a ele lá, justifica que eu não vou poder ir. Né? Vou ficar de fora dessa festa aí, desse churrascão aí. Aí chega para o Luiz Cláudio fala assim, vamos supor, né? Que é a parábola aqui, né? Acabei de me casar, rapaz. Acabei de me casar e não posso ir, né? Pensa o Luiz Cláudio alguns anos atrás, Luiz Cláudio. Aí muitos anos, né, Ivanete? Muitos anos atrás, né? Se casando, né? Acabei de casar agora, vou para a lua de mel e não posso ir não, né? Fala para o Tiago, desculpa aí, justifica lá, mas eu não posso ir. O que aconteceu? Ninguém foi. Ninguém. E amigos, chegados. Aquele que fala assim, pode contar comigo, o que deve é. Né? E quando se fala isso, é obra, né? Vamos bater uma laje, vamos embora. Vamos fazer um serviço pesado, vamos embora. Eu tenho certeza, vamos embora. E se for para churrasco, então, nem se fala, né? Aí que a gente vai mesmo, né? E aí, quando são convidados, irmãos, todos falam que não poderiam ir. E todos dão uma desculpa, arrumam um empecilho, criam um obstáculo. Só para quê? Para não poder ir. Para não se fazer presente, para não compartilhar, para não estarem ali participando.
As suas coisas, né, que eles faziam eram mais importantes no seu coração do que participar daquela ceia. E essa parábola, né, representa o próprio Deus chamando as pessoas para terem comunhão com Ele, intimidade com Ele, né, desfrutar de uma vida com Ele, de prazer com Ele, de crescimento com Ele. Mas muitas vezes estamos dando desculpas para não fazer, para não participar, para não se envolver, para não ser usado por Deus e ser abençoado por Deus. Estamos ignorando, como estes convidados aqui, tão grande honra, tão grande prazer, tão grande privilégio de poder servir ao Senhor. Assim estava o povo de Israel. E como está o meu coração e o seu coração no nosso zelo para com Deus? Temos sido zelosos? O nosso coração, motivação, a disposição, o empenho, continua tão maior ou tão igual como estava há anos atrás, quando fomos convertidos a Deus, quando iniciamos a caminhada cristã, né? Ou talvez esteja como a igreja de Éfeso, apagando, esquecendo, diminuindo. Como está o nosso zelo para com Deus? Quando vamos ler a Bíblia, qual a disposição do nosso coração? E eu pergunto isso, irmãos, porque há pessoas que sentem, né, uma aversão quando vão ler a Bíblia. Há um bloqueio, né, no coração quando se propõe a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus. Já contei aqui um exemplo de uma irmã nossa lá de Rio Muqui, né? A Gleice conhece muito bem, até que a Gleice é antiga, né, então conhece muito bem ela, né? A nossa irmã Branca, ela falou uma vez lá na escola dominical, deu um testemunho, de quando ela ia ler a Bíblia, dava uma soneira nela que não acabava. E aquela vontade de dormir, pescando ali, aquela abrição de boca, e ela ficava ali, fechava a Bíblia, acabou o sonho, sumiu o sono, melhor dizendo, né? Sumiu o sono. E aí ela ficou preocupada com isso e colocou diante de Deus: Senhor, tira isso de mim, porque isso não provém do Senhor. Não é possível que eu, para ver uma novela, assistir um filme, né, fazer outra coisa, fazer aqui o meu crochê, que eu gostava de fazer crochê, né? Eu estou disposto aqui, mas para ler a Bíblia falta disposição. E ela orou a Deus, ela testemunha lá, irmãos. Deus tirou isso do meu coração. Hoje eu tenho um prazer, alegria em ler a palavra de Deus. Prazer e alegria em orar. Prazer e alegria em estar aqui na casa de Deus, né? Momentos meio difíceis como nós estamos vivendo de pandemia, mas o prazer e a alegria de estar aqui, irmãos, isso não é tirado. Nada pode tirar, nada pode remover. Prazer, alegria, zelo para com Deus. A motivação, a determinação, né, a disposição, melhor dizendo, no nosso coração, continuarem e serem as mesmas. Infelizmente, o povo de Israel foi perdendo isso. O seu zelo para com Deus foi perdendo, não havia mais, mas o nosso coração, irmãos, a minha oração é que o nosso zelo nunca diminua, nunca se esfrie, nunca se acabe, mas que a cada dia mais seja aumentado. Lembra lá dos Tessalonicenses, Paulo à igreja de Tessalônica, escrevendo na igreja de Tessalônica, que a gente estudou aqui durante as quintas-feiras? Ele diz para a igreja, né? Vocês, a vida de vocês, citou vários exemplos lá, vai aumentando cada dia mais, vai crescendo cada dia mais. E que possa ser assim também, irmãos, o nosso zelo para com Deus ir aumentando, o nosso amor ir aumentando, progredindo cada vez mais. Em Israel ali havia um zelo para com as coisas pessoais, enquanto as coisas de Deus não tinham o mesmo zelo. Quando o zelo não existe, ou não é mais o mesmo, cometemos também um segundo erro, que foi cometido pela nação de Israel, que além de o zelo não ser mais o mesmo, eles inverteram as prioridades. Quando o zelo já não é mais o mesmo, acaba cometendo um segundo pecado, como o povo cometeu. A partir do versículo 5 vai falar para nós aqui, né? Uma inversão de prioridades. O que aconteceu em Israel? Aquilo que era prioridade, imprescindível e importante, foi colocado em segundo plano, foi colocado para depois. As coisas de Deus deram lugar às suas coisas pessoais. O que era importante para Deus, prioridade para Deus, né? Que importante para Deus, deu lugar, fique de lado aqui, que vai ocupar aqui o que é prioridade para mim, para o meu coração. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. O que era mais importante para Deus, deu lugar ao que era mais importante para eles. As coisas pessoais tomaram lugar das coisas de Deus. Elas vinham em primeiro lugar, e as de Deus vinham depois em segundo lugar. As prioridades já não eram Deus, as coisas de Deus, as prioridades
eram as suas coisas, né? E ocupavam no seu coração, ali no coração de Israel, outras coisas mais, tantas coisas, como o autor, como a palavra de Deus destaca para nós aqui, né? Ageu, que é o escritor aqui, vai dizer para nós tantas coisas que eles se ocupavam, né? Os seus afazeres, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, os seus amigos e tudo mais, que não dizia respeito a Deus, que é bênção, que é benéfico e que deve ser desfrutado, mas que essas coisas acabaram ocupando o lugar primordial e Deus foi colocado de lado e ocupando o lugar secundário. E Deus então corrige o seu povo, porque eles inverteram as prioridades. Trocaram o segundo para o primeiro e o primeiro para o segundo. E quando fazemos isso, irmãos, nós pecamos contra Deus, nós erramos contra Deus. E temos muitas vezes facilidade em fazer isso, e inverter as prioridades. E não podemos cometer este pecado, errar como o povo de Israel, neste momento aqui, em que inverte as prioridades. Havia coisas no coração deles, mais importantes do que as coisas de Deus, mais necessárias do que as coisas de Deus, mais prioritárias, mais prazerosas do que as coisas de Deus. Eram as suas coisas pessoais. Lembra ali da parábola do semeador? Haviam 4 sementes, caiu em 4, ou melhor, 4 terrenos diferentes, onde lançaram sementes ali. Um dos terrenos era um local que estava cheio de espinhos. Cresceu a semente, cresceu a planta, mas junto cresceu também o quê? Os espinhos. E quando os discípulos perguntaram para Jesus, o que significa isso, Jesus? Não entendemos o que significa isso, né? Não caiu a ficha ainda. E Jesus então explica para eles o que significava. Essa caiu entre os espinhos, ela começa a frutificar, ela começa a crescer, mas os prazeres do mundo e a fascinação das riquezas crescem junto e acabam sufocando a planta, e ela fica infrutífera e ela vem a morrer, porque as outras crescem junto e sufocam ela. O que é mais forte acaba vencendo, triunfando. Então as coisas que estavam ali, né, de certa forma no coração do povo de Israel, as coisas deles cresceram junto com as coisas de Deus. E chegou um momento em que as coisas deles ficaram ali disputando espaço no coração deles com as coisas de Deus. E o que aconteceu? As coisas deles venceram, suplantaram, sufocaram as coisas de Deus, e as coisas de Deus foram se acabando, definhando e foram morrendo no seu coração. Disputar espaço no coração, e acaba ficando, né, as coisas pessoais e as de Deus deixadas de lado. Lembra do jovem rico? Quando Jesus fala para ele vender todos os seus bens? A questão dele ali, o problema dele ali, não era a riqueza que ele tinha, né? Mas de fato que ele amava, não a Deus, mas amava o seu dinheiro, amava as suas riquezas. Ele não estava disposto a deixar suas riquezas e negócios por causa de Jesus. Ou seja, tinha outras coisas ocupando o lugar de Deus no seu coração. Tinha outras coisas disputando espaço no seu coração com as coisas de Deus. O problema não era o dinheiro que ele tinha, porque dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro que é o problema. Então o problema era o lugar que o dinheiro ocupava na sua vida. Irmãos, há algumas coisas na nossa vida que são criadas para ser bênção, e são bênçãos na minha vida, na sua vida. Mas, no entanto, todavia, elas podem se tornar um obstáculo, pode se tornar um problema, pode se tornar uma maldição em nossa vida. Há algumas coisas que foram criadas para o nosso benefício, mas, se não tivermos cuidado, elas vão sufocando as coisas de Deus no nosso coração, elas acabam tornando não um benefício, mas trazendo malefício para cada um de nós. Por exemplo, o trabalho é uma bênção ou é uma maldição? O pessoal pensa que alguém disse para mim um dia assim, quem inventou o trabalho não tem nada para fazer não é possível. Falei, fala um negócio desse não, pelo amor de Deus, está pecando contra Deus, foi ele que inventou o trabalho. Peraí, foi Deus? Não é possível. Foi Deus, né? Antes do homem cair, ele trabalhava. Então o trabalho é uma bênção, mas o trabalho pode se tornar um problema, um malefício na nossa vida, né? Quando ele ocupa um lugar, uma importância maior do que Deus na nossa vida. Quer ver um exemplo? Muitas vezes alguém está desempregado e fala, Senhor, abre a porta de emprego para mim, abre um trabalho para mim, me dá um trabalho para mim te honrar, te glorificar, entregar meu dízimo na igreja, ofertar e ser uma bênção, comprar minhas coisas. Senhor, abre a porta, eu confio em Ti, eu creio em Ti, Deus vai e abre a porta. E aí chega um dia e fala assim, rapaz, não vou para a igreja hoje não, estou cansado, trabalhei de 8 da manhã até 6:30 da tarde, o culto é agora às 7 horas, não quero chegar em casa, tomar banho e ir para a igreja, não, deixa eu sentar um cadinho aqui, né? O trabalho está tornando uma dificuldade, um obstáculo para ele. Aí Deus vai lá e tira o trabalho, meu filho, né? É o que acontece. Senhor Deus, eu estou indo vai para a igreja de novo, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, né? Onde tiver culto, onde tiver reunião, está ali junto ali, para pedir a benção do trabalho. Mas conseguiu o trabalho? Ué, gente, cadê o fulano?
parece que sumiu. Ah, trabalhando. Ué, mas peraí, né? Percebeu como uma coisa que é bênção pode virar um obstáculo, um problema na minha vida, na sua vida? Eu lembro, por exemplo, né, de quando eu trabalhava aqui na Docilar, eu fui para Marataízes trabalhar em Marataízes. E a pastora falou comigo assim, ó, Wagner, eu sei que você é evangélico, né, e tem um trabalho na igreja lá, mas eu preciso de você trabalhar no domingo. Eu falei assim com ela, ó, eu sei que lá em Marataízes o bicho pega, né, verão nem se fala, né, janeiro, fevereiro, né, primeira quinzena ali, final de ano, primeira quinzena, é pegado, muito movimento. Então, faz o seguinte, eu vou trabalhar domingo, mas eu quero uma folga na semana, toda semana, na terça ou na quinta. E por que na terça ou na quinta? Porque na terça e na quinta era um dia de culto na igreja. Então eu podia estar na igreja lá na reunião de oração na terça, ou no estudo bíblico na quinta. Eu falei assim, não, tudo bem. Então eu te dou uma folga toda semana, na terça ou na quinta. Aí eu falei assim, não, mas tem mais. Uma vez no mês, eu quero um domingo, pelo menos, para me instalar também. Porque eu dou aula na escola dominical e eu preciso de um domingo, o terceiro domingo, para estar na igreja, para ficar lá. Ela falou assim, tá pedindo demais, né? Mas tá bom, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma escala aqui, eu vou trabalhar durante a semana em Cachoeiro, no sábado eu vou sair para lá, quando você não puder estar no domingo lá, o terceiro domingo, eu trabalho o dia inteiro lá, para você poder ir para a sua igreja, tá ok? Falei, beleza, né? Ou seja, né, o trabalho poderia ser um obstáculo. Ah, não vou não, irmão, estou indo não porque eu estou trabalhando. Ah, não posso, não estou trabalhando. Não seria uma justificativa? Não seria uma desculpa? Até boa, né? Mas a questão, irmãos, é aqui no nosso coração. O que é a prioridade? As minhas coisas, o meu trabalho que Deus me deu para ser bênção na minha vida, ou as coisas de Deus? A prioridade é as coisas de Deus. Então, é isso que nós devemos a cada dia zelar e cuidar do nosso coração. A prioridade é sempre as coisas de Deus. E não podemos deixar que outras coisas nos atrapalhem. O lazer, por exemplo, um outro exemplo, também é algo muito bom, é algo que faz bem, é importante, mas ele é secundário. Quer ver um exemplo? Já ouvi falar de pessoas, e só misericórdia de Deus, até pastores, que quando tiram férias, mês de janeiro, fevereiro, tiram férias, férias do trabalho, e tiram férias também de Deus. Já viu isso? Férias de Deus? Por que férias de Deus? Porque vão para uma cidade, por exemplo, viajam, vão para alguma cidade, geralmente de praia, e ficam ali o mês todo, e qual dia que aparece numa igreja? Ah, mas eu estou longe da minha igreja. Ué, mas não tem uma igreja lá na cidade não, que você pode visitar, que você pode conhecer, você pode cultuar ao Senhor. Ah, e não aparece, e não vai. Tira férias de Deus. O lazer é uma bênção, tirar férias é uma bênção, mas qual a prioridade no nosso coração? Um outro exemplo aqui, o último exemplo, o sono. É abençoador, restaurador, revigorador, é uma bênção. Mas ele também pode ser algo que pode criar obstáculo em nossa vida. Você acredita que teve pessoa que já falou para mim, em algumas igrejas que eu passei, que não foi na EBD de manhã, porque foi no trabalho da UPH ou da SAF no sábado à noite, e chegou e estava cansado, queria dormir até mais tarde, não foi na EBD por causa disso? O que é a prioridade? Deus ou as suas coisas? O sono é uma bênção, mas ele pode ser um obstáculo, uma dificuldade, um problema, quando ele atrapalha a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus, as nossas coisas com Deus. Poderia falar tantos exemplos aqui, redes sociais, TV, namorado, que às vezes acaba até afastando as pessoas da igreja, esfriando um pouco aquele entusiasmo, aquela dedicação, aquele empenho, ou seja, N coisas, irmãos, que podem acabar sendo um empecilho em nosso relacionamento com Deus, N coisas que podem acabar atrapalhando uma entrega total e maior nossa para com o nosso Deus. Por isso, precisamos ter muito cuidado, para que isso não acabe ocupando o lugar que deve ser só de Deus em nosso coração. Em Israel, isso infelizmente aconteceu. E quando eles inverteram as prioridades, irmãos, quem sofreu foi Deus. Quem enfrentou dificuldade foi Deus. Ah, o meu povo não me adora mais, o meu povo não reúne mais no sábado para cantar aquelas canções bonitas para mim, o meu povo não ora mais a mim, o meu povo não é mais dedicado a mim. Deus deu um complexo ali, de tristeza ali, de dor ali, de angústia. Não, Deus continua sendo Deus. Ele não precisa de mim, de você, para ser Deus, para ser adorado, não precisa. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus é autossuficiente. Eu e você que precisamos de Deus. Então, quando nós invertemos as prioridades, não é Deus quem sofre, não é Deus que é afetado. Somos eu e você que sofremos, eu e você que somos afetados. Se você observar aí o versículo 5, 7, versículo 11, versículo 12, você vai ver uma lista enorme de coisas aí, na vida pessoal do povo, que foram afetadas porque eles tão somente
inverteram as prioridades. Se não tivesse invertido, ia ser bênção. Nada disso tinha acontecido. Mas porque eles inverteram, aconteceu. Deus repreendeu, Deus disciplinou, Deus corrigiu o seu povo. Olha, por exemplo, aí algumas expressões aí, ó. Semeastes muito e recolhestes pouco. Comeis, mas não se fartam. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Saquetel furado é uma bolsinha de pano, né? Um pequeno saco onde se punha moeda. Antigamente, na época que Gleice era mais nova, muitos anos atrás, né? Peguei no pé de Gleice hoje, negócio de idade, né? Usava esses saquinhos, né? Que tinha uma cordinha na boca assim, colocava a moedinha ali, amarrava, ou o dinheiro ali, amarrava, né? Bem antiga da Vanilda, bem antigo isso aí, né? Você vê a idade dela mais ou menos, né? Então usava isso, mais ou menos isso, né? Um saquetel furado é um pequeno saco. Olha mais adiante aí, ó. Esperastes o muito, e eis que veio a ser o quê? Pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Olha também o verso 11 e o verso 12. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Não houve chuva, né? Verso 12, né? E então Zorobabel, ou melhor, verso 10, melhor dizendo, por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos, verso 10, verso 11, e não verso 11, verso 12, né? Então observe uma série de coisas que Deus não permitiu que acontecesse, que eles planejaram um alvo, e o resultado foi outro, foi totalmente frustrante. O que plantaram e esperavam colher muito, foi totalmente diferente, porque eles colheram pouco. E aí Deus pergunta para eles assim, e por que isso aconteceu? A resposta, ele diz, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Percebeu? Quem é que sofre, padece, né, enfrenta dificuldades, quando nós invertemos as prioridades, quando aquilo que é secundário ocupa um lugar de prioridade, e aquilo que é prioridade para Deus, ocupa em nossa vida um lugar de secundário, né, uma coisa que não é prioritária. Quando invertemos as prioridades, nós mesmos é que sofremos com isso. As nossas coisas são profundamente afetadas. Nós sofremos quando invertemos as prioridades de Deus em nossas vidas. E muitas vezes a coisa acaba desandando, né? Acaba acontecendo coisas que nós não esperávamos acontecer, porque nós simplesmente invertemos as prioridades. Somos afetados e sofremos, né? Como diz, olha, a coisa desandou. E as mulheres entendem muito bem esse termo aí, né? Quando bate uma massa de bolo lá, né? De vez em quando lá em casa acontece isso. Né? Ih, o bolo não ficou bom, né? Você vai comer, você quase quebra o dente, né? A coisa desandou lá, o bolo abaixou, abriu o forno na hora errada, desandou o negócio lá. Desandou por quê? É uma expectativa muito grande de algo. E aquilo acabou não se concretizando, porque alguma coisa deu errado. E aí veio um resultado frustrante, decepcionante, né? Aterrorizante, como foi no caso do povo de Israel. Foram profundamente afetados, porque inverteram as prioridades. Irmãos, quando invertemos Mateus 6,33, nós certamente vamos enfrentar os mesmos problemas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem, as coisas de Deus, depois as outras coisas. E quando buscamos as coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas coisas. Nós cuidamos das coisas de Deus e Deus cuida das nossas. Buscamos as coisas de Deus, o seu reino, a sua justiça. E quando em nosso coração e nossa vida prática, e isso é prioridade, irmãos, você tem experiência disso, você pode falar até melhor do que eu. O quanto as coisas vão caminhando, vão acontecendo, vão se desenrolando de forma abençoadora, de forma realmente próspera. Os caminhos vão se encaixando, as coisas vão se encaixando. Até quando a gente pensa que a coisa desandou, deu errado, não desandou, está dando certo e vai melhorar. Por quê? Porque Deus está presente, Deus está abençoando, Deus está sustentando, Deus está abrindo a janela dos céus, derramando a sua bênção. Isso quando nós priorizamos na nossa vida aquilo que para Deus é prioridade. E como está a nossa lista de prioridades? Como está a lista de prioridades em nosso coração? Deus sempre fica para depois, ou Deus é a nossa prioridade máxima? Lembra daquela história que eu contei aqui, até coloquei no boletim outro dia aí, do professor que chegou na sala de aula com um jarro transparente e encheu ele de bolas de golfe e perguntou para a sala, tá cheio o jarro? Tá cheio, né? Foi até
boca ali, cheinho. Aí ele pegou debaixo da mesa um balde de boleba de gude, né? Tiago brincou muito disso também há muitos anos atrás, né? E jogou dentro do vaso. As bolebas foram se encaixando nos espaços ali e foram até quase a boca, né? Ele falou assim, agora o jarro está cheio? O pessoal desconfiou, peraí, esse cara tá de brincadeira com a gente, né? Tá cheio. Aí ele pegou, tirou um balde de areia e jogou a areia dentro do balde. A areia foi se encaixando, entrando nos espaços que ainda havia e encheu até o bico, né? Passou a régua ali. E agora, gente, está cheio o vaso? Aí o povo ficou meio desconfiado, meio com uma pulga atrás da orelha, pé atrás com ele, ficou olhando de lado, né? Não responderam nada não. Aí ele pegou um jarro de água e jogou dentro do jarro, né? Daquele jarro ali, e encheu a areia, chupou a água. E aí ele falou, olha, assim também é a nossa vida, o jarro é a nossa vida. E essas coisas, as bolas grandes, pequenas, a areia, a água, é a ordem das coisas das nossas vidas. As bolas grandes é Deus, primeira coisa é Deus. Depois, família, trabalho e amigos e o lazer e tantas outras coisas. Quando você segue essa ordem, tudo vai se encaixando, tudo vai se acomodando, tudo vai acontecendo. Mas se você inverter a ordem, no final das contas, não vai sobrar espaço para você colocar as bolas pequenas, condirá as bolas grandes. E as bolas grandes é o Senhor Deus. Então nós não podemos inverter as prioridades. É Deus. Já pregou outro dia aqui, acho que ano passado, né? 3 prioridades. Deus, e família e igreja, né? Então, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, buscamos a Ele, e Ele no nosso coração é a prioridade, todas as outras coisas, irmãos, todas as outras coisas, nós sabemos disso, vai se desenvolver, vai prosperar, vai abençoar, né? Vai crescer, porque Deus vai estar conosco, nos abençoando. O povo de Israel, após essa repreensão, ouviu a mensagem, entendeu o recado, e inflamaram o coração novamente por Deus, e refizeram a sua lista de prioridades. Terminaram o templo, finalizaram o templo, e a palavra de Deus diz para eles foi que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E de fato foi. O culto foi restaurado, a adoração foi restaurada, a prioridade, Deus na vida deles, foram restauradas. E eles desfrutaram de bênçãos maravilhosas na presença de Deus. E assim também é conosco, irmãos. Se em algum momento o zelo esfriou, que possamos, como Israel, ouvir a voz de Deus e inflamar o nosso coração, nunca deixar que o nosso coração se esfrie, mas a cada dia inflamar o nosso coração pela leitura da Bíblia, pela oração, pela busca de Deus, por estar na casa de Deus, por estar envolvido com as coisas de Deus, para que possamos a cada dia ser inflamados pelo Senhor, que a nossa prioridade a cada dia seja buscar o Senhor, fazer a sua vontade, as coisas de Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que nós precisamos é Deus, a nossa maior necessidade é o Senhor Deus, então nossa prioridade máxima é Ele, e buscar a Ele, e todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Se temos falhado alguma coisa ou outra como Israel, assim como eles, podemos consertar, podemos refazer, podemos colocar nos trilhos para desfrutar do perdão de Deus, da presença de Deus, da bênção de Deus em nossas vidas, nos conduzindo a cada dia para a sua honra e para a sua glória. Que sejamos a cada dia, irmãos, sempre abundantes na obra do Senhor. Façamos com alegria, com prazer e com entusiasmo. Não medirmos esforços para as nossas coisas, muito menos para as coisas de Deus. Que coloquemos como principal e importante na nossa vida o que é importante e principal para Deus, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. E fazendo isso, as outras coisas vão se encaixar. Fazendo isso, certamente, Deus vai cuidar de cada uma das nossas coisas, de cada uma das nossas necessidades. Fazendo isso, seremos sempre abençoados por Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe e nos ensine a assim viver e assim fazer para o nosso bem e para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero convidar os irmãos que puderem se colocarem de pé e vamos orar ao Senhor. E coloque diante de Deus o seu coração, a sua vida. Você não conhece o meu coração, eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece os nossos corações. E Ele sabe como nós temos nos portado. E se temos falhado em algum momento, irmãos, que possamos pedir perdão a Deus. E pedir a Deus que nos ajude a sempre buscá-lo, a sempre adorá-lo, a sempre servi-lo, com toda a dedicação e empenho da nossa vida e dos nossos corações. E que possamos a cada dia priorizar, sempre, as coisas de Deus em primeiro lugar, para que sejamos a cada dia abençoados por Deus e desfrutemos a cada dia de uma vida de comunhão com o Senhor. Vamos orar neste instante. Senhor Deus, poderoso Pai, sonda o nosso coração, nossa mente, ó Pai, nossa vida, e veja, ó Pai, em nós, se alguma coisa não te agrada, ó Pai, Senhor Deus, é aprovado por Ti,
Faça como o Senhor fez com o povo de Israel, ó Deus. O Senhor olhou para a vida deles e algo não estava bom, não estava certo, e eles estavam sofrendo por causa disso. Ó Deus, muitas vezes não percebemos, ó Pai, Senhor Deus, estamos fazendo, como estamos fazendo, e precisamos, ó Pai, de que o Senhor, ó Pai, fale conosco, nos chacoalhe, nos mostre, nos puxe a orelha e nos coloque de volta no trecho, ó Pai, Senhor Deus, no trilho novamente, para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Faça conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor fez com o povo de Israel. Ó Deus, nos desperte, nos mostre, ó Pai, onde temos falhado, se temos falhado, para que possamos voltar para o Senhor, para servir o Senhor sempre, Pai, com dedicação, com empenho, com zelo. Não medimos esforço para o Senhor, como fazemos para nossas coisas pessoais, que não possamos medir, ó Pai, nenhum esforço para as coisas que são tuas, ó Deus. E que possamos a cada dia priorizar o Teu reino, a Tua justiça em nossa vida. Que o Senhor seja prioridade, que o Senhor seja o primeiro lugar, que o Senhor esteja no trono do nosso coração, governando e reinando sobre tudo em nossa vida. Que a nossa vida gire em torno do Senhor, ó Pai, e não de tantas outras coisas, para que possamos ser abençoados, para que possamos ser prósperos, para que possamos viver uma vida abençoada por Ti, uma vida tranquila, que glorifique ao Senhor. Nos ajude, nos abençoe, trabalhe em nós e forge o nosso coração para a Tua honra e para a Tua glória. É a nossa oração, é o que nós pedimos, grato a Ti pelas Tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu falei hoje pela manhã, quem está pela manhã aqui hoje, a gente não pôde transmitir porque tem um problema na internet aqui, né? Não conseguiu conectar o computador com a internet, então não deu para transmitir. Mas quem estava aqui, eu avisei que quem pregaria aqui hoje à noite é o nosso irmão Lucas, seminarista Lucas. Mas ele mandou mensagem para mim, e eu vi a mensagem, eram as duas e pouca, de que ele estava na UPA com uma infecção. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu, Tu és
que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei.